No episódio de hoje a gente vai conhecer um dos lugares preferidos de quem vem conhecer Paris, que é o Castelo de Versalhes. Em francês, o nome do castelo é Château de Versailles e ele fica em uma cidade ao sul de Paris, nos subúrbios. O Domaine du Château de Versailles conta com 800 hectares, onde estão incluídos não apenas o castelo, mas também o Petit Trianon, o Grand Trianon, o Hameau de la Reine e os estábulos reais. Só dentro do castelo são 2.300 cômodos. Nem todos dá pra gente visitar, mas tem muita coisa para ver e muita história para contar. Então bora lá! No século XVII, Versalhes era uma grande floresta e o rei Luís XIII construiu aqui uma casa para ele se hospedar quando ele vinha caçar. Foi o filho dele, Luís XIV, que gostava muito desse lugar, que mandou construir então um palácio que foi crescendo e ele decidiu sair lá do Palácio do Louvre, no centro de Paris, e trazer toda a corte com ele, se instalar aqui em Versalhes. A monarquia aqui na França era uma monarquia absolutista, o que significa que o rei era o todo-poderoso, não tinha ninguém acima dele, apenas Deus. E isso a gente já consegue ver na simbologia aqui no castelo, na arquitetura logo na frente, a gente percebe que a capela é um pouquinho mais alta, a arquitetura dela é um pouquinho mais alta do que o resto do castelo, mostrando então a soberania de Deus perante os homens. Olhem só aqui a capela, aqui esse prédio aqui está em reforma, mas a gente já consegue ver o castelo aqui e a diferença de altura com a capela. Eu vou começar a visita aqui da Cour de Marbre, que é esse pátio aqui com o chão todo de mármore. Ele faz parte da primeira construção que existia aqui, antes do castelo, que foi sendo ampliada aos poucos até virar o Château de Versailles, que é um dos maiores castelos do mundo. Além de ser um museu incrível que conta uma parte da história da França através dos objetos e de vários quadros, o que eu acho mais legal aqui no Château de Versailles são os cômodos imobiliários, que a gente pode ter uma ideia onde viviam, moravam, dormiam os reis, rainhas, príncipes e princesas. O rei Luís XIV, mais conhecido como Rei Sol, se mudou para cá em 1682 e trouxe a corte toda com ele, e aqui ele ficou até 1715. Depois dele, Luís XV e Luís XVI também moraram nesse castelo, que deixou de ser residência oficial real com a Revolução Francesa em 1789. O castelo é enorme, dá para passar horas aqui, então eu vou me concentrar na parte que eu acho mais legal, que é o primeiro andar, onde a gente vai ver os grands appartements, onde ficavam os aposentos do rei e da rainha, e também a Galeria dos Espelhos, que é um desbunde de lindo. Vamos lá! Eu vou entrar aqui nos aposentos do rei, que era um lugar onde ele dava festas, recepções, e ao total são 7 salas lindamente decoradas, super luxuoso. Aqui era a escrivaninha do rei. Muitos móveis foram saqueados na Revolução e alguns deles recuperados do rei Luís XIV. As salas são nomeadas com deuses da mitologia grego-romana. E cada uma delas servia para uma coisa. Algumas eram sala de jogos, outras salas de recepção, de jantar, sala dos guardas para proteger
do quarto do rei, e assim vai. Essa daqui, por exemplo, é a sala de Marte, que é o deus da guerra, e onde ficava a guarda real, né, que protegia antes da entrada dos aposentos, e às vezes também aconteciam recepções aqui nessa sala. Eu entrei aqui na sala do Apolo, do deus Apolo, que é o deus do sol, que era a sala onde ficava o trono. Aqui ficava o trono do Luís XIV. O trono dele não existe mais, mas a literatura diz que ele tinha mais ou menos uns 2,60 metros de altura. Ele era todo revestido com placas de prata. Os apartamentos do rei, onde tem o quarto dele mesmo, os apartamentos íntimos dele, estão fechados para visita, eles estão em reforma, então para conseguir visitar tem que ser uma visita guiada em alguns horários específicos e só de uma parte dos apartamentos. Eu vou deixar uma foto para vocês verem como que é o quarto do rei. Mas então agora a gente vai continuar a visita, a gente vai passar pela famosa galeria dos espelhos até chegar do outro lado, onde a gente tem os grandes aposentos da rainha. A Galeria dos Espelhos é um dos lugares mais famosos aqui do Castelo de Versalhes. Inicialmente, ela era uma passagem aberta que dava para o jardim e ligava a ala sul à ala norte, né, os apartamentos do rei aos apartamentos da rainha. Mas como tudo era aberto, aqui ficava muito sujeito ao frio e à chuva, e aí o rei mandou fechar esse lugar, essa passagem, e em 1778 começaram as obras. Esse lugar se tornou um símbolo do luxo e da riqueza do reinado de Luís XIV. No cotidiano, esse lugar servia mais como passagem mesmo de uma ala para outra do castelo, mas aqui também aconteciam recepções, festas, casamentos e eventos diplomáticos. Quando as festas aconteciam aqui, o trono do rei era trazido para esse lugar aqui. Foi aqui na Galerie des Glaces que foi assinado também o Tratado de Versailles no dia 28 de junho de 1919, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial. Como antigamente o castelo era todo iluminado por velas, né, inclusive todos esses candelabros de cristal que a gente tem aqui na sala dos espelhos eram para colocar velas. Então, para aumentar a luminosidade, os espelhos ficam de frente para as janelas, então eles refletem a luz e aumenta a luminosidade da sala. Ao todo são 17 arcos cobertos por espelhos que ficam em frente de 17 janelas do mesmo tamanho, da mesma altura. Eu vou seguindo aqui em direção aos aposentos da rainha, que são compostos por 4 cômodos. A sala de guardas, os aposentos da rainha, o quarto dela, uma sala de reuniões e um lugar também onde aconteciam as refeições da família real. Esses aposentos foram habitados por 3 rainhas, a última delas, a mais famosa de todas, foi a Marie Antoinette. Meu Deus, que coisa incrível! As rainhas, elas pariam aqui nesse quarto, e aqui nasceram 19 filhos da França, né, que eles chamam, vários príncipes e princesas, inclusive o futuro rei da França, o Luís XV, nasceu aqui nesse quarto. Esse móvel aqui é um móvel para guardar as joias da rainha. Vocês estão vendo essa portinha? Ela dá passagem para um caminho secreto aí nos corredores do castelo, e foi por ela que a Marie Antoinette conseguiu fugir quando os revolucionários invadiram o castelo no dia 6 de outubro de 1789, né, na época da Revolução Francesa. Ela foi avisada pelos serviçais, ela conseguiu fugir por essa portinha e se encontrar com o rei, mas os dois acabaram sendo capturados e levados para Paris, para o Palácio das Tuileries.
Esse quadro aqui também é muito famoso, ele representa a rainha Marie Antoinette e seus 3 filhos. Eu fico aqui andando nessas salas e fico imaginando como é que era esse castelo na época que a corte habitava esse lugar, né? O pessoal andando para cima e para baixo, as mulheres com aqueles vestidões, as perucas. É muito legal, né? O castelo é muito grande, tem muita coisa para ver. Para quem está visitando sozinho, eu aconselho até pegar um audioguia para auxiliar a entender um pouco mais o que é cada sala, algumas obras, ou quem são, né, em cada pintura, porque as pinturas eram como fotografias, né? Então elas relatam os personagens dessa história da França e também alguns momentos muito emblemáticos de tudo que aconteceu naquela época. Bora visitar então os jardins do castelo e o Domaine de Trianon. Em 1661, o rei Luís XIV encomenda a André Le Nôtre de reformular todo o jardim do castelo. O André Le Nôtre ficou conhecido como o rei dos jardineiros e o jardineiro do rei. Ele foi inclusive o responsável pelos mais belos jardins franceses do século XVII e também por ter criado a moda do paisagismo à la française, que são esses jardins bem geométricos. Quando a gente vê de longe, eles formam desenhos assim, que geralmente tem muitas fontes e vários canais d'água também. Assim que a gente sai do castelo, descendo as escadas, indo pelo lado esquerdo, fica a l'Orangerie. Orangerie, como o nome já diz, é o lugar onde ficavam os orangers, ou seja, as laranjeiras, e também outras árvores que são mais sensíveis ao frio. Aqui dentro ficam laranjeiras vindas da Espanha, Portugal e Itália, limoeiros, palmeiras e pés de romãs. Algumas dessas árvores têm mais de 200 anos. As paredes da Orangerie são bem grossas e a exposição do prédio para o lado sul garante que no ano inteiro a temperatura lá dentro não desça abaixo de 5 graus. Durante o verão, as árvores são retiradas e expostas aqui na parte externa do jardim. E eu queria aproveitar que a gente está aqui na frente para contar para vocês um pouquinho da história da laranja. No século XVII, a laranja que existia aqui na França era uma laranja bem amarga, que era servida principalmente para se fazer marmelada. Aí então Portugal começou a importar uma laranja doce vinda da Ásia e logo essa laranja mais doce chegou aqui nas mesas da aristocracia francesa. Dizem que Luís XIV associava a laranja ao sol, por isso ele fez dessa fruta um símbolo do reinado dele. E aí ele construiu a sua Orangerie, que era um prédio que trazia muita ostentação e tinha mais de 1.500 árvores na época. Só podia ter uma Orangerie quem tinha muito dinheiro, porque primeiro precisava construir um prédio todo adaptado, trazer as árvores, né, da região da bacia do Mediterrâneo, então tinha toda a logística de transporte e você tinha que ter trabalhadores que cuidassem dessas árvores durante todo o ano. Então, somente pessoas com muito dinheiro podiam se dar ao luxo. O rei Luís XIV, ele também gostava muito da água de flor de laranjeira. Ele usava como perfume e também como remédio. Inclusive aqui no castelo tinha um laboratório onde era produzido o próprio perfume com as flores das laranjeiras aqui da Orangerie. Não muito longe da Orangerie fica o Bosquet de la Reine, que é um jardim que foi criado em 1776, especialmente para a rainha Maria Antonieta, porque aqui ela podia passear tranquilamente, um pouco longe dos olhares dos visitantes que sempre estavam no castelo.
lado do Bosquet de la Reine fica o Bosquet de la Salle des Bals, que foi projetado inicialmente pelo paisagista Lenôtre. Esse lugar era dedicado à dança. Os músicos ficavam aqui, de frente para a cascada, e no centro desse espaço tinha uma plataforma, uma pista de mármore, onde as pessoas podiam dançar. As fontes maiores aqui do parque, como essa cascada, elas têm horários para ficarem ligadas. Então eles ligam por mais ou menos 1 hora, depois desliga. Então agora que eu cheguei aqui, tá desligada, tem que voltar no período da tarde, que eles vão ligar novamente. Os Jardins de Versalhes contam com 55 fontes e lagos artificiais que são alimentados por uma rede hidráulica de 45 quilômetros de extensão. Uma verdadeira obra de engenharia. Na época eram mais de 2.000 jatos d'água, 4 vezes mais do que a gente encontra hoje. Por isso vocês podem imaginar que é muito difícil mostrar tudo que tem aqui para vocês em um vídeo. Então eu escolhi algumas das fontes mais interessantes, alguns lugares mais bonitos para compartilhar aqui com vocês. Essa fonte aqui atrás de mim é o Bassin de Latona, que conta a história da Latona, que é um personagem da mitologia grego-romana que foi mãe de Apolo e Diana, filhos de Zeus. A história da fonte relata um episódio em que Latona estava com seus filhos e eles queriam beber água num rio e os camponeses do lugar impediram eles de beber a água e aí, como castigo, Zeus transformou essas pessoas em sapos e lagartos. Eu estou andando aqui em direção ao Grand Canal, que é o canal que a gente vê em perspectiva lá de cima, de dentro do castelo, que dá toda a perspectiva do jardim. Aqui na frente dele tem a fonte, que é o Bassin d'Apollon, que está em reforma hoje. Então, não vou nem mostrar para vocês porque eles tiraram a estátua daqui. Mais um símbolo de Apolo, que era o deus do sol, tão usado pelo rei Luís XIV. Aqui no comecinho do Grand Canal tem um portão que separa os jardins do castelo ao parque do castelo. O parque do castelo é gratuito e os jardins, né, na época da primavera, do verão, eles são pagos. Então, para quem quiser só vir no parque também para aproveitar o dia, fazer um piquenique, ele é de graça. Aqui do lado do Grand Canal tem o restaurante La Flottille, onde dá para comer uma sobremesa ou uma refeição. Eu vou deixar para almoçar um pouco mais para frente, mas eu tô com um pouquinho de fome, então eu vou furar um pouco os protocolos e pedir uma sobremesa, um cafezinho, uma coisa aqui, antes da gente continuar o nosso passeio. Gente, eu fui muito gulosa e eu pedi aqui uma tartatin, que parece a especialidade da casa. Ela tá linda, um cheiro de caramelo. Quentinha. A maçã assim, tipo, derrete na boca. Ela vem com um chantilly. E aí eu pedi um chocolate quente que também vem com chantilly. Muito gulosa hoje. Nossa, como que eu vou conseguir tomar isso? Ai, tem um canudinho. Ó. Chama chocolat viennois, que é como chantilly. Delicioso. Aqui no La Flottille, eles também servem pratos, almoço, vários tipos de bebida, tem crepes também, outras coisas. Então eles têm um menu bem completo e é uma dica de restaurante legal aqui no parque, do ladinho do Le Grand Canal. Aqui no Grand Canal dá para fazer passeios de barquinho. Nos dias de sol é um passeio super legal para fazer também. Asseyez-vous là, très bien. Gente, eu tô me sentindo assim uma própria Maria Antonieta, assim, nesses barquinhos aqui do Rio. Só que ela tinha alguém pra remar pra ela, né? Eu tô tendo que... Ai, dói o braço. Não, mas é divertido. Tem que ir devagarzinho, curtindo o passeio e tomar cuidado pra não bater nas pessoas. Eu vou bater no... Sorry.
Agora a gente vai continuar o passeio e a gente vai lá no Domaine du Trianon, que é um lugar meio afastado aqui do Parque de Versailles. Então, se você for a pé, dá uns 30 minutos caminhando mais ou menos, mas existem algumas alternativas. Dá para ir também de bicicleta, alugar uma bicicleta, ou então com aqueles trenzinhos, aqueles carrinhos elétricos também. Eu vou aproveitar e vou pegar uma bicicleta. Eu vou começar a visita pelo Grand Trianon. Antes desse palácio existir, o rei Luís XIV tinha mandado construir aqui o Trianon de Porcelaine, que era revestido com azulejos azuis. Ele gostava muito de vir passar o tempo dele aqui, longe do castelo, e era aqui também que ele vinha se refugiar com a sua amante, a Madame de Montespan, com quem ele teve 7 filhos. Com o tempo, o Trianon de Porcelaine foi sofrendo várias rachaduras e em 1687 o rei mandou construir então um outro palácio maior e mais sólido, todo feito de mármore, que é o Grand Trianon. O mobiliário original aqui do Grand Trianon foi todo saqueado na Revolução Francesa. E os móveis que a gente vê aqui hoje foram colocados por Napoleão I quando ele assumiu o governo da França como imperador. Ele gostava muito de vir passar os verões dele aqui no Grand Trianon. Mas o teto e os ornamentos das paredes são originais da época de Luís XIV. Essa galeria aqui ela é meio que inspirada também na Galeria dos Espelhos do Palácio. A gente tem as janelas dos dois lados com vista para os jardins. O ingresso para a visita do Domaine du Trianon inclui aqui o Grand Trianon, o Petit Trianon e o Hameau de la Reine. Então agora a gente vai continuar para conhecer o Petit Trianon. Bora lá! O Petit Trianon foi construído em 1768, a mando do rei Luís XV, para agradar sua favorita, Madame de Pompadour. Em 1774, com a morte do rei, Luís XVI herda então todo esse domínio e ele oferece o Petit Trianon para a esposa dele, a Marie Antoinette. Dizem que a Marie Antoinette passava a maior parte do tempo dela aqui, longe do burburinho da corte de Versalhes. Ela gostava muito de vir para cá. Inclusive a gente vê logo na entrada aqui nas escadarias que sobem para a visita, a gente vê o brasão com as iniciais dela, MA. Logo aqui numa das primeiras salas a gente encontra esse primeiro retrato aqui da Marie Antoinette, que é um dos mais famosos dela, que foi pintado pela pintora oficial da rainha, que era a Elisabeth Vigée-Lebrun. Esse aqui é o quarto da rainha, Maria Antonieta. Essa sala aqui, onde eu estou agora, ela é muito interessante, ela é chamada de réchauffoir. Era um lugar onde os pratos eram mantidos aquecidos para ser servido depois, na hora das refeições. Era uma sala que ela acabou entrando em desuso na época da Marie Antoinette, porque ela reclamava muito do cheiro dos pratos de comida que subiam até os seus aposentos. Aqui tem uma parte tipo um museu, onde estão expostas as porcelanas. Essas aqui são as porcelanas utilizadas pela Maria Antonieta. Olha esse túmulo que tem aqui na parte subterrânea, eu acho que devia ser algumas passagens de serviço
A gente se sente muito nesses filmes, assim, né, de reis e rainhas. Vou almoçar aqui no Angelina, que é um café super famoso em Paris. Inclusive eles têm outras unidades, a mais conhecida delas é a unidade que fica na Rue de Rivoli, bem pertinho do Louvre. Aqui no Trianon eles têm uma carta com bebidas quentes, sanduíches, quiches e refeições rápidas. Então eu vou aproveitar para almoçar rapidinho para a gente poder continuar o passeio. Bora lá! O menu aqui na Angelina é bem simples, eles são bem famosos pelos doces, então de comida salgada assim não tem muita opção. Eu peguei uma quiche Lorraine, que parece bem gostosa, vem acompanhada de uma saladinha de folhas verdes. E eu também peguei uma limonada, que é curioso porque acho que eu nunca contei para vocês, aqui na França tem limonada, o que eles chamam de limonada, na verdade é um refrigerante de limão, né, tipo Sprite, essas coisas. Mas ela é mais leve, ela é mais suave, assim. Se você quiser uma limonada, um suco de limão, tem que pedir uma citronade, que é o suco do citron, que é o limão. Eles servem a quiche com a saladinha, vem com um vinagrete, assim, já pra gente temperar a salada, e azeite com vinagre balsâmico. Bonitinho. E quiche Lorraine. Muito gostosa. Ela é bem generosa no bacon. Muito boa. A saladinha. A limonada, vamos ver se ela tá gostosa. Olha que linda a garrafa. Ela tem um rótulo meio vintage assim, mas existem de várias marcas, tá? Bem refrescante, eu gosto bastante. A Marie Antoinette, ela gostava tanto aqui desse lugar que ela mandou construir depois o Hameau de la Reine, que é tipo uma fazendinha assim da rainha, onde ela gostava de passear e passar o tempo dela aqui. É um conjunto, é tipo um vilarejo, um conjunto de casas, são 10 casas num estilo bem rústico por fora, mas por dentro o mobiliário é bem luxuoso e ela gostava, né, de dar recepções aqui, passar o tempo dela. Dizem também que essa fazendinha foi construída pela rainha para um efeito pedagógico, para ensinar os filhos dela como que era a vida na natureza, os animais e tudo mais. A visita no interior da casa da rainha só dá para ser acompanhada de um guia, então tem que ser um ingresso separado que você compra com antecedência. Algumas dessas casinhas funcionavam como hospedagem, tem a principal, a casa grande, que era a hospedagem da rainha, e outras eram para o funcionamento da fazenda, então onde tinha parte da leiteria, lavanderia, todas essas coisas dos serviçais da rainha. Aqui no Hameau de la Reine, diferente lá do Palácio de Versalhes, do Jardim do Palácio, que é um modelo à la française, aqui é um jardim à l'anglaise, que é um modelo de paisagismo que estava muito na moda no século XVIII e que ele é todo planejado para parecer que está bagunçado, então, que é natural, assim, né? Que não tem geometria. Essa daqui é a casa que era a casa da rainha, da Marie Antoinette, que é a residência principal do vilarejo. Gente, que coisa mais linda essas casinhas. Acho que é uma das partes mais bonitas do passeio aqui em Versalhes. Eu super recomendo, é um pouco longe, tem que pagar a parte, mas eu acho que vale a pena. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio cheio de histórias. A gente se vê num próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau, tchau!